Olá, nada além de crer. Vamos pensar sobre isso. Um homem foi contratado para pintar um barco. Enquanto pintava, percebeu que tinha um furo no fundo do barco e decidiu consertá-lo. Terminando o serviço, recebeu seu dinheiro e se foi. Uma semana depois, o proprietário do barco procurou o pintor e o presenteou com um belo cheque. O pintor ficou surpreso e falou: "O senhor já me pagou pela pintura do barco." Ele então responde: "Isso não é pela pintura, é por ter consertado o furo que havia no barco." "Foi um serviço tão pequeno", disse o pintor, "que nem quis cobrar por isso. Por que o senhor está me dando todo esse valor?" "Meu caro amigo, quando eu pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. 3 dias depois, meus filhos, sem me avisar, saíram para uma pescaria em alto mar, e eu não estava em casa naquele momento, e fiquei desesperado, pois eu sabia que o barco poderia afundar. Você não imagina o meu alívio e minha alegria quando os vi retornando são e salvos. Então examinei o barco e constatei que você havia consertado aquele furo. Você evitou que os meus filhos corressem o risco de morte. Muito obrigado." Esta é uma história real, e aquele pintor fez mais do que havia sido pago para fazer, e sem saber estava salvando os filhos do dono do barco de um possível naufrágio que poderia ter sido uma terrível tragédia. Há uma coisa que Jesus disse que é muito interessante. Lucas capítulo 17, versículo 10. "Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos apenas servos inúteis, pois cumprimos o nosso dever." O que Jesus estava dizendo neste versículo e em seu contexto era que, quando alguém fizer tudo o que lhe foi ordenado por Deus para fazer, ainda assim Deus não lhe deve nenhum favor, pois apenas fez o que lhe fora ordenado a fazer. Isso pode parecer duro, mas essa é a realidade de Deus. Na história que vimos, o dono do barco só presenteou o pintor com um belo cheque pelo que ele fez além do combinado. E diga-se de passagem, foi espontâneo da parte do pintor, e quando o fez, não estava pensando em nenhuma recompensa. Uma mulher, de maneira muito espontânea, fez algo para Jesus que ele não havia ordenado a ninguém para fazer, mas isso o agradou. Mateus capítulo 26, versículos 6 e 7. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. O valor daquele perfume era algo em torno de 15 mil reais. Ninguém que estava naquela casa e viu o que aquela mulher fez aprovou a atitude dela, mas somente Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 10. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: "Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo." Então Jesus diz algo àquela mulher que ele não disse para nenhum dos seus discípulos. Mateus capítulo 26, versículo 13. "Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela." Sabe, meus irmãos, ser um servo inútil no contexto desse texto
com certeza seria uma honra para qualquer cristão, porque significa que aquele servo cumpriu o seu dever fazendo tudo o que o seu Senhor mandou fazer. Acho que nem eu e nem você, que está me ouvindo, já fizemos tudo o que o nosso Senhor nos mandou fazer. Que dirá além? O que precisamos fazer de fato? Precisamos sim agradecer a Jesus pela salvação que nos ofereceu, sem que fizéssemos nada além de crer. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai, não podemos dizer sequer que somos servos inúteis, porque ainda não fizemos tudo o que o Senhor nos mandou fazer. Meu Pai amado, obrigado pela salvação bendita que o Senhor tem oferecido a nós, e não é pelo que nós fazemos. Ah, Deus de Israel, nos ajude a sermos servos que vamos agradar ao Senhor, obedecendo sua palavra. Assim pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida, seu coração, sua fé e sua esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?